Companheiros, bem-vindos ao canal mais uma vez e mais uma vez tenho o apoio da Evercross e trago-vos a mais recente novidade da marca, a C3. Vamos começar já por testar o power desta menina a subir, ok? Ela tem 800 watts de potência, sendo que tem 1100 de pico. A marca diz-nos que de torque ela tem 36 Nm. Companheiros, quanto a mim tem mais, porque ela vai a subir isto que é um espetáculo, um verdadeiro espetáculo. A marca também nos diz que ela sobe inclinações de 15 graus, esta tem muito mais do que isso e ela vai a subir, que é uma maravilha, ok? Muito fácil mesmo de subir isto com esta máquina. E vamos lá dar meia volta ao cavalo e fazer o teste de estabilidade aqui na descida. Ela está limitada aos 25 km/h e não passa aqui do display. Mesmo que eu vá a mais, não conta aqui mais. Eu vou sem ir a acelerar, ela está a ganhar aqui em embalo, extremamente estável mesmo. Ora, e vamos testar os modos de condução, sendo que o primeiro, se eu descer aqui tudo, é a assistência ao empurrão, em que eu acelero e lá vai ela até aos 6 km/h. Vamos então para o modo 1, que é o Eco, 10 km/h certinhos, é que nem passa disto. Vamos para o nível 2, 15 km/h. Modo 3, que é o Turbo, é lá, ganda torque, 23 e tal, espera aí um bocadinho, deixa passar aqui a ponte. Ela passa tudo, que maravilha, que maravilha. Passar isto aqui, ora bora lá, vamos a acelerar, a subir 25 km/h. Esta máquina, se for deslimitada para andar fora das vias de circulação, atinge os 45 km/h e aumenta o torque, digo já de caras. Esta paragem é para vos mostrar uma coisa muito, mas muito espetacular, que são estes pneus. Pneus tubeless, uns mistos mais de off-road, sendo que são uns 10 275, e tem um sistema antifuro. Eles dizem que tem um gel que algum objeto que perfure, o gel ataca e tapa. E agora, muito rapidamente, unboxing e montagem é mesmo muito, mas muito rápido. Até já! E aqui está a C3, acabou de chegar ao mercado e já está no canal. E como já sabem, aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. Eu disse-vos logo que ia ser muito rápido e só por causa disso acho que já merecem um like, hein? Está aí em baixo. Vamos a teste de travagem, siga. E vamos primeiro ao travão de trás, que é aqui deste lado. Vamos lá, prega fundo, bora lá dar-lhe. Espetáculo de travagem. Travões mecânicos, discos de 140 mm, safa-se muito bem. E agora vou ao travão da frente, que é aqui deste lado, já sei que tenho que o dosear, porque ele trava para caraça, já sei. Oi, é que eu travo mesmo e ele levanta tudo, ok? Tudo. Bora lá, dois ao mesmo tempo. E vamos lá ver se não bate ali contra o banco de pedra, bora lá. Imediato mesmo. Lá está, travões mecânicos, mas com o peso de 25,5 kg que tem esta máquina, claro que ajuda para a travagem, ela aguenta cargas até aos 120 kg. Muito bem impressionado com os travões. Bora! E vamos lá testar esta suspensão aqui na calçada, impecável. Vamos entrar um bocadinho aqui na terra, depois experimentamos melhor no off-road. Olha para ela, maravilha! Depois vê-se mais ao pormenor quando estivermos no teste de off-road. Mas muito fixe, ok? Portanto, braço oscilante tanto à frente como atrás, impecável. E agora, muito rapidamente, teste de iluminação. É um instante. Até já.
E antes do teste de iluminação, vou-vos mostrar aqui o display. Um display espetacular que ainda por cima se vê muito bem durante o dia. Aqui é o sinal que as luzes estão ligadas. Eu primo aqui neste botão de mais continuamente, apagou. Primo novamente e acendeu. Esta é a carga da bateria. Aqui a velocidade que iremos, neste caso está a zeros porque estamos parados, obviamente. O 3 está em turbo, modos de condução. E a luz aqui vermelha. Mudo para o 2, a luz fica azul e é o standard. Mudo para o 1, é o eco, fica verdinho. E mudo para a assistência ao empurrão e fica verde também. Aqui neste momento está o odômetro. Se eu carregar aqui no botão do M, passamos à trip. Carregando novamente é o tempo que o display está ligado. Carregando novamente a voltagem da bateria. Novamente a amperagem, na altura que ela está a andar, a amperagem que está a consumir. Carregando novamente, temos novamente o odômetro. Se eu carregar nesta setinha, temos aqui o pisca a dar, está aqui no guiador e tem este sinal sonoro. Para o outro lado, a mesma coisa e desfaço para o mesmo lado. Só me falta dizer que aqui é o gatilho do acelerador. Aqui temos uma campainha e quando ligamos a nossa máquina ou a desbloqueamos com o cartão NFC que viram durante o unboxing ou então através de password e está ligado. Está mais que visto, vamos lá para o teste de iluminação. Siga! Em relação ao farol, tem uma excelente iluminação, excelente mesmo. O farolim, boa presença e sinalização de travagem. Os piscas só temos nos punhos, mas como o guiador é largo, vê-se bem tanto da frente como de trás. E vamos lá para a conclusão final aqui da iluminação da bichinha. Vou-vos dizer tudo o que é que eu acho. O farol é esta bujarda, ainda por cima regulável, vocês põem à medida que vos dá mais jeito. O farolim, excelente presença e sinalização de travagem. Os piscas era aquilo que eu estava a dizer. Portanto, como o guiador é largo, tanto vem de trás como da frente, impecável. Vamos desfazer para isto não fazer mais barulho. Temos também esta iluminação que, além de bonita, assinala também a nossa presença. E ainda temos aqui à frente, tanto de um lado como do outro, portanto, temos uma boa presença na estrada. E agora, siga novamente para a estrada, que é uma pressa. E antes de dar o arranque oficial para o teste de autonomia real, tenho que vos dizer que isto tem aqui uma bateria de 48 volts, 15,6 Ah e pode ser carregada aqui. Esta bateria demora a carregar entre 8 a 9 horas e a marca estima que a autonomia seja entre os 55 e os 60 km. E vamos a números, eu arranquei com 67 km no odômetro e ela indicava aqui de carga 54,6 volts. Neste momento temos 89,4 km e vamos ver a carga, 48,4 volts. E vamos lá continuar com o teste de autonomia real. Bora lá isto, sigam! E não vou resistir agora a este spot. Vamos lá tirar as medidas ao deck. Ora, e vamos lá ver, portanto, daqui até aqui 47 cm, sendo que até atrás, ao sítio onde assentamos o pé, 57 cm. E vamos à largura, 18 cm. E vamos lá ver a altura, portanto, do solo até à parte mais alta do deck, onde assentam os pés, 24 cm e até aqui abaixo, 15 cm. E para não falhar nada, vamos à medida do guiador, 63 cm. E vamos lá sair um bocadinho da ciclovia. Bora! Um bocadinho para a terra, vamos fazer off-road. Para descer já aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Siga, siga. É uma pressa. Aí está ela. Olha para isto na terra. Espetáculo! Mexe-se bem. A suspensão aguenta-se aqui bem. Ora, agora por aqui. Pá, isto ainda não está na altura da nota final, mas digo-vos já que esta máquina está-me a surpreender pela positiva e muito. Ficou empedrado. Aguenta-se bem. Olha para a tração dela. Vou fazer aqui um ponto de situação do teste de autonomia real. Bora lá, bora lá. Espetáculo! Neste sítio lindíssimo. Portanto, 96,7 km, 46 volts. Siga. Ora, estamos quase a chegar ao fim do teste de autonomia real. Travar isto.
Isto tem travagem eletrónica. Eu há bocado não sei se vos falei nisso quando vos falei nos travões. Com regeneração, claro. E vou aproveitar aqui o ponto de situação para vos descrever aqui a app ao mesmo tempo. Estão a ver cá em cima, portanto 20% de bateria. Aqui em baixo tem o total do odómetro 103,9 km. Aqui do lado a trip. Aqui é a velocidade que iremos, que neste caso está a 0, porque estamos parados, obviamente. Níveis de condução, não é? Aqui será para desligarem ou ligarem as luzes. Unidade de seta era para metermos em quilómetros ou milhas, neste caso está em quilómetros e está muito bem. Estamos em Portugal. Aqui podem fazer lock à vossa máquina ou unlock para ela ficar a bombar. No More tem para emparelharem os vossos cartões NTFC. E aqui nas definições podem mudar o nome da trote e podem fazer uma série de coisas. Andando aqui para baixo têm tudo o que é navegação. Podia fazer uma navegação, fazia Go, ele começava a registar o meu percurso, veículo Position, portanto é para vocês detectarem onde é que está a vossa viatura. Vehicle Information, Start Detect, vamos detectar. Neste momento ele fez um check-up a tudo e diz que está tudo ok. Não tem problemas absolutamente nenhuns, zero problemas. E é isto. O que vou mostrar agora é só fora das vias de circulação, ok, companheiros? Portanto, como veem, eu não vos minto, ela desbloqueada 45 km/h. Estão a ver aí na app, não é? Está fixada a algures na imagem. Nas vias de circulação, 25 km/h. Não tem nada que enganar. E depois desta demonstração, likezinho aí em baixo, ok? E estamos quase no final. Mostrar-vos aqui só mais uma coisa antes de fazer o balanço da autonomia real. Portanto, isto para dobrar é muito simples, se vocês quiserem guardar. Basta fazerem assim, puxam, ok? E depois dobram, sendo que têm aqui este gancho que vai encaixar aqui nesta parte, ok? Prontinha a levar. Para voltarem à posição inicial, desengancham, não é? Fazem assim, está feito. E dito isto, vamos ali ao local para eu fazer o balanço e as considerações finais. Cá estamos nós. Final do teste de autonomia real. Vamos lá ver quanto é que a bichinha andou. Como podem ver aí na app, 0% de bateria, 106,3 km, só como curiosidade, 41,3 volts. Recordo que começámos o teste com 67 km e 54,6 volts. E a calculadora não engana, 106,3 menos 67 igual 39,3 km. E vamos já para as conclusões finais, sendo que vou começar já a avaliar o desempenho da bateria. Não me desiludiu, embora a marca diga que é de 55 a 60 km, não é? Que dá a autonomia, eu calculei logo que fosse isto. Portanto, 39, vamos arredondar, 40 km de autonomia, o que é bom. Portanto, dou-lhe um 4. E passamos já ao ponto mais forte desta trote, que é este motor, 800 watts com 1100 de pico. Sendo que bate, mas aos pontos, alguns de 1000 e tal watts. Desempenho incrível, porque eles dizem que isto tem 36 Nm, o que já é muito bom, mas quanto a mim, tem mais, porque isto tem uma força incrível. Levam 5. Em relação aos pneus, adoro estes pneus, excelente gripe, tanto no alcatrão como na terra, impecáveis, portaram-se mesmo muito, mas muito bem. E ainda por cima tem aquele sistema antifuro, não é? Que entra um objeto e ele auto-remenda-se. Não me resta outra alternativa também. Hoje andamos nisto, não é? Levam 5. Os travões, embora sejam mecânicos, travam que é um espetáculo, mas como não são hidráulicos, levam um 4. A suspensão é fixe, inclusive aguentou-se muito bem no off-road, mas para mim, um bocadinho mais molinha, não se perdia nada. Dou-lhe um 4. Em relação à iluminação, já ouviram o que eu tinha a dizer durante o teste de iluminação, só me falta dar a nota, levam um 4,5. Na relação preço-qualidade, recordo que esta máquina, nesta altura que eu estou a fazer o vídeo, está em 499,99 €, ou seja, números redondos, 500 €. Portanto, relação preço-qualidade,
não tenho hipótese. 5. E só me resta agradecer mais uma vez à Evercross. Muito obrigado pelo apoio ao canal, muito obrigado mesmo. Companheiros, aí na descrição está o link e o código de desconto se quiserem uma bichinha destas, que tem um top incrível. Companheiros, sejam felizes porque isto é do caraço. Grande abraço. Anda cá bichinho, anda cá ó pai.